Caros amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Alex Crypto. Temos um episódio carregadinho de notícias fresquinhas e boas. Temos gráficos que valem muito a pena vocês observarem. Temos um deles que é mesmo muito fixe, muito fixe. E também temos dados on-chain, como de costume também, para vocês ficarem a par, ok? Portanto, fiquem até ao final do episódio, julgo que vai valer bem a pena. Antes de avançarmos, dizer que já há cerca de 3 meses que eu não tinha nenhum episódio patrocinado. Portanto, espero eu que as coisas estejam um bocadinho mais calmas e que possamos voltar à normalidade, até porque a vida não está fácil para ninguém e nós temos que também trabalhar e ganhar o nosso, ok? Portanto, encarem isto como um momento de publicidade e não como uma vinculação intrínseca entre mim e os patrocinadores do canal. Cada um deve ser responsável por aquilo que investe, cada um deve ser responsável por fazer a sua própria investigação e pesquisa. Portanto, encarem isto apenas como um momento de publicidade. E seguramente já conhecem a Coinex, é um dos patrocinadores aqui deste canal que já várias vezes aqui apresentei. Portanto, é uma plataforma onde vocês podem fazer todo o tipo de operações, ok? Tem operações em spot, tem operações em futuro, podem ter acesso a launchpad, portanto, tem uma série de aspectos que são importantes. Eles costumam fazer airdrops também, portanto, podem se registrar pelo link que está neste episódio e eu vou atribuir nos próximos 15 dias o equivalente a $50 a quem está registado na plataforma e provar que tem esse registro. Podem também aproveitar, se é a primeira vez que estão a utilizar a plataforma, 1,5% de desconto ao nível das taxas e também mostrar que eles, tal como outras plataformas, já apresentaram a sua prova de reserva e eles utilizam o sistema de Merkle Tree, em que basicamente se estes valores estão abaixo de 100%, significa que eles não têm o correspondente aos ativos que estão na plataforma. Se está acima de 100%, significa que têm muito mais do que os utilizadores utilizam na sua plataforma. Portanto, e como vocês podem ver, está tudo mais que protegido aqui por estes dados. Portanto, não se esqueçam, registrem-se se ainda não estão e seguramente será uma oportunidade de ganharem $50 de uma forma gratuita. Vamos então avançar para as nossas notícias. Comissário da CFTC pede padrões globais da indústria na regulamentação de criptomoedas. Portanto, a senhora Caroline Pan, comissária da CFTC, pediu recentemente aos reguladores que forneçam orientações mais claras sobre criptoativos em 2023. Pan mencionou que as discussões com players globais sobre os regulamentos do cripto estão em andamento, que muitas discussões estrangeiras estão a acontecer atualmente sobre os padrões globais da indústria para a regulamentação das criptomoedas e ela lamenta que os Estados Unidos não estejam a acompanhar esta bitola, portanto estão um bocadinho atrasados e espera mais da regulamentação nos Estados Unidos em 2023. Portanto, esperamos todos nós, de facto estão um bocadinho atrasados, se calhar com pouca vontade de abraçar aqui este projeto, este mundo novo que são as criptomoedas e as consequências que poderão daí surgir. Outra notícia é a DCG suspende dividendos num esforço para preservar a liquidez. Portanto, toda a gente já sabe o que é que se passa, já fiz um episódio sobre isso também, entre a Genesis, a Gemini, a DCG, a Grayscale. Portanto, está ali um grande imbróglio e já, como eu disse outra vez, zangam-se as comadres, descobrem-se as verdades. Portanto, a DCG neste momento suspendeu os seus dividendos e neste momento está a restringir, que era para manter liquidez. E porquê? Porque nós temos a Genesis possui 3 bilhões em dívida. Portanto, com a corretora Genesis com mais 3 bilhões em dívida, a Financial Times informou que a DCG está a avaliar a venda de parte das suas participações no valor de até de $500 milhões para ajudar a compensar a diferença. Isto inclui 200 projetos relacionados com as criptomoedas, como bolsas, bancos, custodiantes e pelo menos em 35 países. Portanto, podemos aqui ter uma pressão de venda em aspectos, itens relacionados com criptomoedas, como vocês podem ver aqui na notícia. Vamos ver qual é o impacto desta notícia, mas que poderá haver alguma pressão nos mercados devido a ela. Ex-chefe da SEC diz que reguladores sabiam que a Genesis estava insolvente desde junho de 2022. Portanto, a SEC entrou com uma ação contra o grupo de gestão de ativos digitais da Genesis e a plataforma de criptomoedas Gemini. Isto está a causar uma certa celeuma, porque o Sr. Winklevoss dos Manos, não é, disse que a sua plataforma está em conversa com a SEC sobre o earn há mais de 17 meses.
e eles nunca levantaram a perspectiva de qualquer ação de execução até depois da Genesis interromper as retiradas a 16 de novembro. Isto é um bocadinho como este senhor Gary Gans ser o polícia, ver um carro em excesso de velocidade com um condutor completamente bêbado, andar aos S e depois assim, caraças, aquele gajo vai se espetar. E não é que ele se espeta mesmo, por isso assim, pronto, ok, então agora vamos multá-lo. Pronto, e não fez nada para impedir, nem o mandou parar, nem simplesmente ficou a assistir àquilo que ele já sabia que ia correr mal. Portanto, esta política do SEC, que supostamente tem a obrigatoriedade de regular o mercado e impedir que este tipo de coisas aconteça, não o estão a fazer. Portanto, eles não estão a desempenhar o seu papel, estão apenas com uma postura punitiva depois das coisas terem acontecido. E, sinceramente, para isso não é preciso reguladores, ok? Para isso basta ter a polícia ou um fiscal para tratar deste tipo de assuntos. Quase metade das ações de execução criptográficas da SEC em 2022 foram contra ICOs, portanto a questão que eles apontam do lucro ilegal que é feito através das ICOs, que as pessoas entram nestes projetos com o intuito apenas e só de ganhar dinheiro. Portanto, isto pelos vistos é ilegal, e então o SEC está atrás deste tipo de projetos, e que cá está a notícia que foram cerca de quase metade das ações foram direcionados às ICOs. Beijing atualiza a sua blockchain conectada com a grande rede em DLT. Portanto, a versão atualizada da blockchain do diretório de dados de Beijing está online, compartilhando bilhões de dados na rede em DLT da China. O diretório de dados de Beijing é a primeira infraestrutura da blockchain do governo de megacidades da China. E porquê é que vocês dizem? Mas porquê é que estás a trazer esta notícia? Não é nada importante. É porque é mais um caso da utilização de uma blockchain, ok, criada até por eles próprios, neste caso em Beijing, em que estão a utilizar para os seus dados e para os seus projetos. E isto, meus caros, é algo que preocupa, porque eu gostava de ver eles utilizarem as blockchains que já existem, não é? Que estão neste momento, que são subejamente conhecidas, como vocês sabem, mas não, este grande capital, estes grandes países, estas grandes cidades, estão muito numa questão de criarem as suas próprias blockchains, terem esse controle e então afastarem-se daquilo que já existe. Portanto, é um bocadinho roubar a ideia e depois utilizá-la em benefício próprio. Pronto, não é legal, nada contra, mas caramba, já existe, podiam aproveitar o que já estava feito. Claro que eu estou a ser um bocadinho interesseiro na coisa, mas pronto, se eles já têm mais experiência, podiam aproveitar. Mas pronto, fica aqui a notícia de algo que pode ser preocupante para o mercado cripto no futuro. Ethereum terá em breve 100 milhões de endereços com saldo diferente de zero. A criptomoeda Ethereum atingiu um novo recorde de endereços com saldo não zero na segunda-feira, com 92,5 milhões. A crise de 2022, que culminou na queda da FTX, uma das maiores plataformas cripto do mundo, parece não ter afetado o crescimento do número de endereços com saldo não zero na Ethereum, provando que a confiança em cripto continua em alta. Portanto, uma boa notícia para a Ethereum, continua a crescer, independentemente do bear market. Temos aqui algo que deve, obviamente, manter o pessoal otimista, principalmente os investidores em Ethereum. Bitcoin e Ethereum têm a melhor performance de 2023, superando mesmo ações e o ouro. Portanto, a BTC subiu cerca de 28% e Ethereum cerca de 32%. Isto foi na data, obviamente, que foi lançada esta notícia. E vocês podem perfeitamente ver por este gráfico. Temos Ethereum em primeiro lugar, depois BTC, depois temos Nasdaq, SP500, ouro, bonds e depois o dólar, o DXY, até com um desempenho negativo. Portanto, Ethereum e BTC estão a portar-se muitíssimo bem. Vamos ver no final do ano. Isto ainda é muito cedo, obviamente estamos a 15 dias do ano. Vamos ver no final do ano como é que as coisas vão estar ao nível deste gráfico. Curioso, vai ser interessante. Número de programadores cripto dobra em 2 anos. Portanto, uma empresa que investiu em várias plataformas de startups criptoativos como a Bitwise, a Gitcoin, a DXDY, a Nero Protocol e o Monify, descobriu que o número de de programadores na indústria dobrou nos últimos 2 anos. A Electric Capital obteve seus dados identificando 250 milhões de commits de código em repositórios de código aberto, que mostra um crescimento exponencial no número de programadores que ingressam no ecossistema. Neste momento, quem quer seguir, por exemplo, a área de informática e tem interesse pelas criptomoedas ou pela blockchain, eu acho que há aqui um potencial gigantesco, enorme, para arranjar um belíssimo emprego com um belíssimo ordenado. Basta, obviamente, as pessoas dedicarem-se a isto. Eu gostava muito, sinceramente, enquanto professor que sou, de ver este tipo de aspectos mais tratado
nas escolas, porque eu acho que era essencial apontar ou pelo menos alertar os nossos alunos para o potencial que neste momento está aqui, quando muitas vezes se fala do poder de compra em Portugal que é tão baixo e tudo mais, mas tendo em conta uma economia global e todo um comércio internacional e global, fazia todo o sentido que os miúdos tivessem noção daquilo que está a acontecer e encarassem isto como uma via profissional para eles, que seria excepcional. Imaginem só, criar um curso profissional de blockchain, de cripto em Portugal, eu acho que seria extraordinário. Portanto, espero que as faculdades o estejam a fazer. Acho que há uma ou outra que já está a tratar disso, mas gostava de ver mais dados sobre isso também. A União Europeia adia a votação da lei que regulamenta criptomoedas. O motivo é extraordinário, atenção. A União Europeia pretendia votar em fevereiro a nova legislação de criptomoedas do bloco, o regulamento dos mercados criptoativos MiCA. No entanto, problemas técnicos levaram o bloco europeu a adiar a votação em pelo menos 2 meses. O porta-voz afirmou que houve um suposto erro na tradução do documento, que tem quase 400 páginas. Portanto, a tradução é feita em todos os 24 idiomas oficiais do bloco, deve ser do mundo, o que aumenta a possibilidade de erros. Portanto, houve aqui um problema de tradutor, não é? E então adiou por mais 2 meses a votação. É um motivo caricato, mas pronto, as coisas às vezes acontecem assim, mas é um bocadinho estranho de ser este o motivo. Mas pronto, avançando. Ministros das Finanças da União Europeia dizem que o euro digital deve oferecer privacidade. É um ponto muito importante. A privacidade, a blockchain é algo que está sempre em cima da mesa. As CBDCs que vão surgir, obviamente, com o euro digital. Vamos ver que tipo de privacidade é que vai acontecer, porque há muitos receios relativamente a isto, a um controle excessivo e pouco benéfico para as pessoas. Entanto, no discurso que foi feito, foi dito que para ter sucesso o euro digital deve garantir e manter a confiança dos utilizadores, para os quais a privacidade é uma dimensão fundamental e um direito fundamental. Ao mesmo tempo, o Eurogrupo também considerou que o design do euro digital deve cumprir outros objetivos políticos, como prevenir a lavagem de dinheiro, financiamento ilícito, evasão fiscal e garantir o cumprimento das sanções. Obviamente, quem anda no mundo cripto pode pensar, mas nós temos várias moedas em que podem competir com o euro digital ao nível da privacidade. Mas sinceramente, eu não gostava de ver a moeda que nós usamos todos os dias para comprar pão, por exemplo, que toda a gente soubesse tudo sobre as pessoas, porque essa informação é muito perigosa e pode inclinar inclusive eleições, ok? Como já aconteceu no passado noutros países. Portanto, é uma questão muito séria e quero acreditar que a União Europeia vai ter o bom senso de manter certos direitos intocáveis a bem de todos nós, ok? Outra notícia, Coinbase confirma que está interrompendo as operações no Japão, portanto está a interromper as suas operações citando condições do mercado. Portanto, a verdade é que com este inverno cripto em 2022 e depois do colapso da FTX, as empresas criptos têm tido muitas dificuldades, têm despedido uma série de pessoas. Portanto, a Coinbase cortou cerca de 20% da sua força de trabalho, cerca de 950 pessoas, para uma reestruturação. E agora, após esta redução da força de trabalho, houve vários relatos de que a Coinbase está a fechar as suas operações japonesas. Portanto, claramente em retração, a Coinbase a proteger-se depois do que aconteceu. Obviamente que é muito chato para quem é despedido. Vamos então avançar agora com alguns dados on-chain e porquê nós podemos estar a assistir a uma ligeira queda de mercado. Não sei quando é que vocês vão ver este episódio, mas se calhar até o mercado até já caiu. Pode estar relacionado com uma movimentação dos mineradores. Portanto, está a aumentar a colocação de moedas em plataformas por parte dos mineradores, e quando assim é, obviamente que não é para eles guardarem lá, porque eles não guardam as moedas nas plataformas, obviamente que é para vender. Portanto, temos aqui uma pressão de compra a surgir via mineradores. Um gráfico muito interessante aqui do Sr. Willy Wu, que está relacionado com o CBDC Floor. E vocês perguntam, mestre, o que é o CBDC Floor? Muito bem, para quem é fã do Hermano José percebeu a piada, para quem não percebeu a piada, lamento. Então, basicamente, o CBDC Floor assenta na teoria de que moedas antigas, por exemplo, compradas a $10, passam para novos investidores, por exemplo, a $10.000, e o mercado adquire um novo fundo mais alto. Ou então, significa que esta linha potencialmente mostra os fundos do mercado. E se assim for, significa que nós tivemos uma reação
nesse fundo de mercado. E tal como no último episódio já mostrei uma série de indicadores muito bullish, este é mais um deles, mas obviamente mantendo os pés no chão. E eu não vou dizer que estamos em bull market, peço desculpa. Continuo a achar que 2023 vai ser um ano, principalmente o primeiro semestre, de uma certa lateralização, possível queda, do que entrarmos aqui num movimento claramente bullish. Sinceramente ficava muito surpreendido e acho que a probabilidade não está para aí. Isto é a minha opinião de analista, digamos assim, macro, ok? Por muito que as coisas agora estejam interessantes, eu acho que é preciso ter alguma prudência. Isto não é nada, peço desculpa. Vamos então agora avançar para os nossos gráficos. E que gráfico, meus amigos! E este gráfico é brutal, e por causa do título do episódio dizer que é um gráfico que ainda ninguém vos mostrou. Este gráfico está relacionado com este tipo de velas que é a Heikin Hashi, ok? Vocês podem aceder aqui e mudam para essas velas e então vocês analisam. Basicamente são velas que fazem médias, ok? Por causa que tem este aspecto sempre verde ou durante muitos períodos de tempo verde e depois muitos períodos de tempo vermelho. Estamos aqui numa perspectiva mensal e aquilo que nós podemos ver no passado, por exemplo, no bear market de 2014-2015, é que nós tivemos um período enorme, até foram cerca de 10 meses consecutivamente com velas vermelhas ao nível das velas Heikin, ok? Depois nós tivemos uma doji candle, ou seja, uma possível vela de inversão, uma possível vela de pausa, mas por norma em fundos de tendência ou topos de tendência pode indicar um movimento de inversão. Curiosamente, em 2019 aconteceu a mesma coisa, 13 meses depois de velas consecutivamente vermelhas, ok? Curiosamente ou não, temos 13 velas vermelhas e neste momento, eu sei, hoje é dia 18 de janeiro, ainda falta uma série de dias, isto pode ainda ser vermelho, tudo bem, como pode ser verde, ok? Eu sei que ainda é muito cedo, mas se o mês fechar assim, temos a repetição do que aconteceu em 2015, em 2019, que normalmente são velas que indiciam uma inversão de mercado. Portanto, temos aqui claramente uma doji candle aqui em formação. Vendo também que temos o Stochastic RSI, como eu já tinha mostrado no último episódio, a fazer este movimento de cross entre a linha azul e a linha cor de laranja. Portanto, reparem bem aqui, temos esse movimento de cross. Portanto, muito bullish, sinceramente, o que está a acontecer aqui. Garante que nós vamos entrar em bull market? Não. Ok, não garante nada. Portanto, isto é apenas dados históricos que estamos a analisar, a perspectivar o que poderá acontecer no futuro. Mas não deixa de ser curioso e cada um, obviamente, que tirará as suas próprias conclusões. Está bem? Vamos então agora passar para outro gráfico, até porque para alertar que nós podemos ter... Peço desculpa. No curto prazo, eu acho que é mais no curto prazo, na minha opinião, nós podemos ter uma reação por parte dos mercados. E porquê? O dólar tem estado em queda há muito tempo. Portanto, já são 4 meses, 3 meses e meio, não é? De uma forma consecutiva, o dólar tem vindo a cair e nada cai para sempre, nem nada só para sempre. E se vocês repararem, ele está claramente numa zona de suporte diagonal, ok? Que foi resistência depois aqui no passado, aqui também, ok? A 1 de março de 2022 e agora está a funcionar de suporte. Além disso, temos, fazendo aqui um zoomzito para vocês verem, temos uma zona de suporte que já vem de 2 de maio, ok, quando houve esta retração neste movimento ascendente por parte do dólar, e também temos um suporte diagonal aqui a roxo, como vocês podem ver. Portanto, nós viemos tocar nessa zona, neste momento até já estamos acima dessa linha roxa, portanto, não seria estranho, ok, ver uma reação aqui ao nível do dólar, até porque, já agora, desculpem lá, que eu por acaso não vi isto, deixem-me olhar aqui para os indicadores. Na mensal é muito tempo, na semanal estamos há muito tempo, de facto, com o Stochastic aqui completamente no fundo, um histograma aqui claramente já a virar de vermelho vivo para vermelho mais escuro, temos o CCI a aproximar-se também, estamos a fazer uma doji candle na semanal também, que é uma possível vela de inversão. Portanto, existe aqui algum esgotamento ao nível desta tendência de queda por parte do dólar. Agora, significa que a Bitcoin vai cair? Não. A Bitcoin até pode reagir muitíssimo bem, portanto, e estar forte e aguentar esta inversão do dólar caso aconteça. Se é uma inversão para fazer um alto, um novo máximo deste topo anterior, não sei, se não faço a mínima ideia, falamos isso mais tarde. Vamos agora então olhar ao nível do curto prazo para a Bitcoin. Portanto, está a reagir de uma forma negativa no dia de ontem. Nós tínhamos tido
este movimento ascendente, que é uma estrutura bearish, atenção, isto não é uma bull flag normalmente é ao contrário, até um ângulo mais ou menos de 45 graus, portanto este canal ascendente, vamos chamar assim, normalmente tem uma tendência mais cedo ou mais tarde para quebrar para baixo. Agora, se isto vai inverter e vai cair para abaixo de 16.000, ainda falta muito para isso acontecer. É tremendamente saudável a Bitcoin ter uma retração neste momento, tremendamente, porque se não o tiver, acontece o que já aconteceu em momentos anteriores, é que nós temos momentos loucos de subida e depois temos momentos loucos de descida. Eu prefiro claramente uma subida orgânica, gradual, sem pressas, acumulação, dar estrutura para depois, com o tempo, começarmos a galgar para valores mais altos. E onde é que isto pode parar? Eu até tenho aqui neste momento a retração de Fibonacci normal para vocês verem. Aqui temos, reparem, primeira zona 0.23 pontos, temos aqui claramente uma zona de suporte, ok? Vocês podem ver aqui, principalmente aqui, a partir daqui, ok? Temos aqui esta zona, muito próxima aqui da zona de 0.23 pontos. Portanto, pode perfeitamente reagir, aliás, já está a reagir nessa zona. Se vai parar por aqui, acho um bocadinho cedo demais. Sinceramente, esta zona aqui parece-me uma zona muito mais... desculpem lá, vou por aqui, vou ligar isto. Muito mais interessante para fazer uma base de fundo para a Bitcoin nesta altura. Entre a zona de 0.5 e 0.38, retração de Fibonacci, temos aqui uma zona de suporte muito importante que eu acho que pode servir de suporte para toda esta estrutura, porque foi um momento muito impulsivo. E acredito que podemos ter uma reação mais ou menos aqui nesta zona. Se vai aguentar ou não, ninguém sabe. Depois temos, obviamente, zonas de maior interesse. Temos a chamada Golden Zone. Reparem como ele bate aqui certinho com estas zonas aqui de suporte que foram no ano passado. E resistência aqui também. E temos a retração de fichas. Portanto, todas estas são as zonas de interesse para possível retração ou possível bounce. Eu vou ficar bearish, obviamente, se nós começarmos a fazer movimentos descendentes muito fortes e a não conseguir termos um movimento de repulsão, digamos assim, mais agressivo. Se então perdemos esta zona aqui dos 16.350, vai ser uma desgraça completa, tá bem? Também dizer que temos esta zona aqui assim interessante como possível retração, ok? Vamos pôr isto agora aqui a uma cor se calhar mais viva para vocês ficarem a ver. Esta barra aqui assim pode ser um retracement aqui à zona de breakout, também pode perfeitamente ser uma zona reativa e temos que depois casar com as zonas de suporte e Fibonacci e blá 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 e tudo mais para vermos se de facto é um movimento mais forte, ok? Rejeição neste momento da Moving Average de 200 períodos na diária, hoje estávamos a ultrapassar mas já estamos a ser rejeitados, portanto é perfeitamente normal e até saudável que assim aconteça. Pessoal, espero que tenham gostado do episódio, sinceramente. Coloquem aquele gosto, partilhem, a ver se divulgamos aqui mais gente o mundo cripto, acho que é importante. Portanto, beijinhos e abraços e vemo-nos no próximo episódio. Tchau, tchau!